Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre rejeição. É, eu tô vivendo um momento que eu acredito que já é de amadurecimento no meu autoconhecimento, minha autoestima. Tá um momento assim bem legal. Eu fiquei uma semana pensando nisso, sobre rejeição, porque o que acontece? Quando eu estudei sobre autodestruição, autossabotagem, eu fiquei pensando por que eu fazia, né, isso comigo. E aí me veio, será que não era sobre abandono, né, sobre rejeição? E aí eu fui buscar fazer uma busca, né, sobre isso na minha infância. E eu vi que é mais, no meu caso, é mais forte é a rejeição, o abandono nem tanto, apesar de que o abandono ele está dentro também da rejeição, né? Mas eu vi que a rejeição quer dizer jogar para fora, né? Jogar fora. E ela está relacionada muito ao não pertencimento e à falta de valor. E eu realmente, eu vivi essas duas formas, né? Tanto da minha mãe quanto do meu pai. O não pertencimento em relação a uma vida abundante, uma vida financeira, né? Isso é forte, assim, no meu pai. Ele tem um sentimento de que ele não merece, de que ele não pertence, de que ele é incapaz, né? Ele é filho de pais separados. E o meu avô sempre teve uma condição boa, mas ele nunca se, se achou neles, sabe? Sempre, ele sempre se diminui, e aí acabou passando, né, isso pra gente. É meio que um rico na teoria, sabe? Mas na prática não é. Eu cresci mesmo com esse pensamento. E a questão de valor eu tive da minha mãe e do meu pai, né? Quando a minha mãe falava que eu fui encontrada no lixo, mas que é uma coisa que já está resolvida, isso aí em mim. Mas foi que criou esse sentimento de rejeição, né? E o pai também, essa questão de não merecer também, de você ganhar uma coisa se você merecer, se você fizer algo. Ele fazia isso comigo e eu mereci, eu fazia por merecer e ele não me recompensava, né? Isso também foi forte. Mas uma coisa que eu estava lembrando hoje sobre que eu me sentia rejeitada é que quando eu e minha irmã a gente era pequena, quando chegava a noite, que era o único tempo assim que o pai tinha o pai e a mãe para dar atenção pra gente, era à noite. E eu lembro que eles não davam. A mãe ficava fazendo as coisas dela de artesanato e o pai ficava vendo televisão. E eu lembro que eu observava muito isso. Então eles não conversavam com a gente, não brincavam, né? E depois a gente foi morar na casa do vovô para poder estudar, então a gente ficava lá de segunda a sexta, ficava em casa só sábado e domingo. Então a gente tinha um distanciamento, assim, né? Apesar da gente estar junto, mas era distante. E eu entendo que eles me deram, né, o que eles tinham, né? E tá tudo bem. Mas eu só lembrei e é significante isso, né? É uma forma de você ser rejeitada, né? Quando criança, né? Não tinha um envolvimento ali, né? Um tempo. E eu tive essa experiência aí, que eu achei de rejeição, e também uma coisa que me marcou é que quando eu era pequena eu sempre gostava de ir para casa do meu avô.
Eu fui criada com eles, assim, criada de ficar lá quase todo dia. E eu lembro que quando eu pedia para a mãe, para ir para casa do vovô, ela falava, pergunta o seu pai. E eu falava com o pai pergunta para sua mãe. E eu queria muito ir, mas no fundo, eu queria que eles dissessem que não queria que eu fosse. Eu queria me sentir importante, sabe? Porque era como um sentimento de assim, de vai, é como se eles quisessem, que não quisesse que eu estivesse ali, um sentimento de não pertencer, né? Então isso marcou. E aí aí eu cresci, né, com esses sentimentos aí, acredito que deve ter alguma outra coisa que eu tenho pedido a Deus, né, para me trazer para o consciente, para eu entender e ressignificar, né, que é a forma da gente curar. Mas eu acredito que eu cresci dessa forma e eu acho que eu aprendi a me rejeitar, né? De me rejeitar porque eu me achava um lixo, incapaz, né? Então, uma autodestruição nesse sentido. E depois, quando adulta, né, eu vivia isso também, quando eu reagia, né, a algo negativo, e isso vinha, né, e eu me rejeitava, né, eu aceitava a culpa, ia automaticamente me autodestruindo, né. Mas uma coisa hoje que me incomoda muito na rejeição é no sentido de limite, de rejeitar o não. O não para mim sempre me gerou um desafio para eu persistir. Só que tem não que é para você desistir. E isso para mim é difícil, né? Então eu tenho refletido e já estou colocando na mão de Deus, porque eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender a desistir, porque o limite, né, essa rejeição, né, nesse sentido de limite, é quando não é para ser. Então, não é que eu fui rejeitada, eu recebi um não, cheguei num ponto de algo que tá limitado, não é porque eu não tenho valor, né? Mas é porque eu tenho valor, é porque eu sou importante, porque aquilo vai me fazer mal, é porque se for no caso de uma outra pessoa, de um relacionamento, é porque pode ser que aquela pessoa não esteja preparada, ela não tem os mesmos valores que os meus, né? Não esteja no momento de viver alguma coisa como eu. Então, não, limitou e pronto, e acabou. Tem que aceitar, né? E isso para mim é difícil poder. E aí eu tenho pensado se isso também não é uma forma de autossabotagem, né? De me destruir. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar isso em mim, de colocar nas minhas listinhas, né, de focar nisso aí, né, porque uma forma de você evitar a autossabotagem é você estar focada. E aí isso aí vai ter que entrar como um ponto que eu vou ter que observar, que de aceitar esse limite, né, como forma de amor próprio, né, de não aceitar migalhas, né, de aguardar o tempo de receber
aquilo que eu estou esperando. Porque também quando eu fico insistindo numa coisa que não é para ser, eu fico ocupando o espaço e pode ser que a oportunidade chegue e ela passa desapercebido porque eu estava ocupando um espaço que era para estar vazio, né? Então, é a rejeição nesse sentido, a rejeição para eu não me auto-sabotar, rejeição do amor próprio, rejeição no sentido de me valorizar. E aí, a forma de me curar disso é aceitar, nem ressignificar aquilo, nem como que no sentido de que é um aprendizado, né, de que aquilo vai ser melhor para mim, né? O, o, então é uma coisa que eu preciso desenvolver, uma coisa que eu preciso trabalhar e para não repetir padrão, né? Que é também outra coisa que eu tô observando esses dias e eu vi que eu repeti muito padrão na minha vida. Isso ficou muito claro para mim, nossa, muito claro. Então agora eu tenho que estar atenta, né, a isso, a essas características. Mas eu estava vendo também que a gente não pode ficar obcecado nisso, senão a gente limita muito e daqui a pouco não consegue nem se relacionar. Que foi uma coisa que eu estava me cobrando esses dias. Eu estava, não, mas então eu não posso, tenho que observar isso. E eu estava pensando, mas então como é que eu vou me relacionar agora? Né? Eu não posso então me relacionar com pessoas que têm essa característica. Comecei a questionar isso. E na verdade, eu não tenho nem, não é nem focar no outro, eu tenho que focar em mim, né? Se eu tiver sarada, né? Curada, se eu tiver vivendo em solitude, né? Eu tô preparada para reagir a essas situações, reagir desistindo, né? Porque de repente é uma coisa que eu tenho que pôr um limite, eu ver que aquilo não é para mim, ou tá atento de que é o caminho certo, né? Então, esse tipo de reação. Então, na verdade, o problema não é o outro, o problema sou eu, o foco sou eu. Eu tenho que estar ajustada, né, para poder viver. E sempre lembrando que a minha forma de viver é uma forma também de influenciar outros, né? Igual aqui eu tô falando para pessoas que podem estar na mesma situação que a minha, né? Uma empatia. Mas eu tenho que lembrar também que o meio em que eu tô vivendo, né? Deus fala que quando a gente muda, Ele muda, né, o nosso ambiente, Ele muda as pessoas. E, e eu tenho que dar um bom testemunho, né? Onde eu vivo, e muito especialmente para os meus filhos. Então eu também tenho pensado nos últimos dias nisso, de uma forma de estar focada em me cuidar e isso acontecer rápido, que eu tenho pedido a Deus para me ajudar a fazer isso tudo rápido, para ser um bom exemplo para os meus filhos, porque os filhos, eles copiam a gente, né? Eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz, né? E eu tenho que corrigir muitas coisas em mim, mas isso tem que ser de verdade. E as crianças, eles sentem, né? Eles percebem aquilo que é de verdade.
Então é uma inspiração, né, de vida, né, por eles, pelas pessoas que estão próximas de mim, porque Jesus, ele não, ele relatou, né, foi relatado na palavra que ele não conseguiu fazer muitas curas na cidade dele, né, por conta da parentela, mas era mais pelo toque, por alguns que ele tocava. Mas eles viam que ele era diferente, né? Mas eles rejeitavam ele. E então não vai ser muito pelo falar, né? Não é pelo falar, é pelo jeito que a gente age, o jeito que a gente vive. Isso que vai estar influenciando. E aí também para eu estar preparada, né? Para viver outro relacionamento, né? Para estar segura. Não que eu não vá errar, né? Mas para ter menos chance de errar, de não repetir padrão. E esses últimos 2 meses eu tô tentando viver muito essa questão da solitude, que é estar bem comigo, né? Eu não, durante esse tempo que eu tô me cuidando, que já tem 1 ano, eu vou fazer um próximo vídeo contando pra vocês como é que eu tô, as mudanças, já tô fazendo minha lista ali, o que que mudou. E eu não, durante 1 ano, eu não conversei com pessoas assim pessoalmente, pedindo conselho que elas achavam ou falando o que eu estava fazendo. Eu agi em silêncio. E eu busquei mesmo ajuda foi em Deus, né, que é o meu psicólogo, e, e na internet, porque eu sou boa de pesquisa, então e também Deus manda assim as coisas que a gente precisa de ouvir na palavra, né? Estou estudando a palavra de madrugada. E Deus fala através das pessoas, né? Quando a gente pede, né? Porque também vem aquelas falas que não é que a gente pediu, né? E que nem sempre vem de Deus. Na maioria das vezes não vem de Deus. Então eu tenho seguido o meu protocolo de cura tem sido esse. Eu aprendendo na internet, lendo muitas coisas no dicionário, no sentido bíblico, né? De português mesmo da palavra, porque eu sempre tive dificuldade com essa questão do significado, dos sentimentos, das emoções. Eu não aprendi isso. Era tudo muito confuso para mim. Então, igual a rejeição e abandono, tá? Não sabia qual a diferença, né, a fundo, assim, para poder explicar. Então, eu preciso sentar, olhar, e, e tem sido dessa forma que eu tenho buscado uma ajuda para mim e tem funcionado rápido, né? As coisas têm acontecido muito rápido. Às vezes eu dou uma agarrada, né? Eu fiquei 1 semana pensando nessa questão da rejeição, tava vendo os tipos de comportamento, né? Tava vendo se eu não tenho comportamento de vítima, de me fazer de vítima, e observando também os meus filhos, porque eles mostram muito como a gente tem se comportado. E olhando essa questão aí da rejeição, do abandono, porque isso é uma coisa muito forte, assim, na infância, né? Que acontece, que reflete na nossa vida de adulto. O abuso também. Então, estava olhando todas essas questões para entender a questão da rejeição e, e a autodestruição, que era algo muito forte em mim, mas eu estou vendo que já está sendo tratado, né? E vivenciar, né, essa coragem, né? Porque a gente tem que ter coragem para poder
mexer nas gavetas, né? Abrir a gaveta e tirar para fora e olhar. E aí é ver que é simples, que é dar significado àquilo, é aceitar, é acolher, é explicar para sua criança aquilo, né? Que você recebeu, o seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, irmão, seja quem for, te deu aquilo que eles tinham, e aí você vai perdoar, né? Você vai se perdoar, e aí vai ficando tudo bem, vai dando tudo certo, você vai descascando o repolho, né? Então eu vejo que eu tô num ponto assim de amadurecimento já do que eu aprendi. E isso é legal, não é que está sendo fácil, né? Mas é legal para eu não repetir padrão, né? Não é só padrão de relacionamento, mas não é repetir erros, né? Não é teimar, é já observar que não é para ser, aí deixar aquilo, abandonar, partir para outra, né? Agir de forma diferente, tá certo? Eu espero então ter contribuído e até a próxima. Um abraço.